Olá, meu amigo, minha amiga. Uma das coisas mais interessantes que acontecem em espaços como esse nosso aqui, do Portal do José, e certamente acontece na sua vida particular também, é quando você está analisando um fato, analisando uma situação, e você projeta o que pode acontecer na sequência, acontecer no futuro. E aí a coisa acontece. Aí você fica assim, puxa, não é que eu estava certo mesmo, eu analisei corretamente? Pois bem, nós estamos fazendo isso aqui no nosso Portal do José e hoje, o que vou mostrar aqui para vocês, confirma que, mais uma vez, quando nós analisamos aqui que o clã Bolsonaro, a extrema-direita, estava escondendo a figura de Donald Trump, pois eles estavam sentindo que essa contaminação prejudicará a figura de Flávio Bolsonaro, isso sinalizaria para a gente, ou sinalizava para a gente, que a gente não pode deixar de lembrar que essas figuras estavam usando o bonezinho MAGA. Vamos fazer a América grande novamente. Agora eles estão muito encolhidos, mas nós não vamos deixar o povo brasileiro esquecer. Todo mundo que tiver contato aqui com o nosso portal e todo mundo que tiver contato com você, com outros canais, nós vamos lembrar sempre essas pessoas. E o que aconteceu agora? O neto do ditador, um desses ideólogos da extrema-direita, ele está dizendo, está confirmando exatamente isso que eu estou conversando com vocês. Ele está dizendo, olha, vamos esconder o Trump, vamos renegar o Trump agora, porque o Trump está mais queimado que o mate-leão, né? Já vem queimado na caixa. Vamos ver o que a criatura está dizendo, como é que ele está lendo a realidade, e se não bate exatamente com aquilo que nós antecipamos aqui no nosso portal. Vamos lá. Eu sei que tem muita gente que quer ver o Trump apoiando o Flávio. Não é o melhor nesse momento. Não há ninguém otário aqui. Todo mundo lê o último levantamento que apurou a popularidade do Trump no Brasil, que foi feito em fevereiro desse ano. O Brasil, por um acaso, foi até o terceiro país do mundo com a visão mais positiva em relação ao Trump. Mesmo assim, o Trump tem uma visão positiva só para 34% das pessoas. Provavelmente para vocês. Para a maioria de vocês que estão assistindo o programa, porque o Trump conseguiu a façanha de ser rejeitado pela esquerda, que já ia odiar ele de toda forma, no Brasil, né, sem dúvida, e também por parte da direita, que se sentiu traída por ele, quando ele retirou os efeitos da Magnitsky. E nos Estados Unidos, o Trump também não vai bem, não está num bom momento. A guerra no Irã, combustíveis, está na mínima histórica de aprovação. Então eu sei que você de casa talvez quisesse ver o Flávio e o Trump juntos, só em 2027. Certamente esse não será o foco. Renegou total, né? Gente, são os oportunistas, porque se há uma identidade, você não pode renegar essa identidade, né? Tem que ser a identidade ideológica, ela na alegria ou na tristeza. Agora, quando nós estamos lidando com vigaristas, os vigaristas só querem ficar surfando quando a coisa está boa. Quando a coisa ficar ruim, eles querem escapar, né? Mas, olha, nós não vamos deixar o povo esquecer aqueles bonezinhos, não, aqueles bonezinhos vermelhos que vocês usavam, né? Aliás, ia causar um certo incômodo, né? Botar um bonezinho vermelho na cabeça, mas vejam só o que o entreguismo dessas pessoas não fez com elas, né? Bom, antes que eu me esqueça, já estava me esquecendo, se você chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, se inscreve aqui conosco, tá? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, mande seu comentário para cá. Lembrando que no primeiro comentário aqui no nosso portal, eu sempre coloco o link do clube de membros e do nosso canal de cortes, que eu sempre coloco vídeos mais curtinhos para você compartilhar mais, né? E novidades também, sempre tem vídeo novo ali, tem matérias que eu coloco também de outros canais que eu acho interessante para compartilhar, tá bom? Então vamos seguir em frente. Bom, essa história aí dessa gente renegar Trump, ninguém está falando, né? Seria legal agora, né, de repente, o Flávio Bolsonaro aparecer com bonezinho, vamos fazer a América grande novamente, Tarcísio agora nessa campanha para governador, né, ele ficar com bonezinho, agora ele colocar a bandeira de Israel para lembrar que o governo do criminoso maior do planeta, né, junto com Trump, está matando brasileiros inocentes, enfim, seria interessante ele prestar contas, seria importante também ele prestar algum tipo de satisfação à comunidade sírio-libanesa no Brasil, que é gigantesca, e que deve colocar a sua opinião de uma forma muito clara para as pessoas aqui no Brasil. O que está representando o que Israel está fazendo no mundo. E aí eu vou trazer para vocês uma novidade de algo que está sendo já especulado na Argentina, que é um negócio
complicadíssimo, né? Se criar ali um espaço, um território na Argentina para abrigar israelenses foragidos, né, refugiados, porque eles estão já com a percepção que o caldo pode azedar de uma vez por todas lá no Oriente Médio. Bom, então as pesquisas eleitorais elas estão registrando isso também que nós estamos comentando aqui, que Flávio Bolsonaro bateu no teto, ainda mais agora um traidor renegando o Trump, né? Nós vamos lembrar, né? Ô Flávio, e o Trump? Não vai apoiar mais o Trump? O que está acontecendo, né? E o Trump vai fazer muita besteira daqui até outubro, como eu comentei com vocês. E eles já perceberam isso, por isso que eles estão querendo tirar o barquinho fora como traidores, como ratazanas mesmo, que estão vendo que ele está afundando lá e querem já se descolar da criatura, né? Enfim, esse eu acho que é o grande ponto desse nosso encontro de hoje, né? Das informações do dia aqui no Brasil. Então as pesquisas estão mostrando aí que o Flávio bateu no teto, e agora eles vão ter muitas cisâneas internas, porque vão começar a colocar a culpa um no outro ali. Crise no bolsonarismo e crescimento de Zema fragilizam Flávio. Bom, gente, então isso aí vai rolar, né? Agora tem uma coisa que ontem me surpreendeu bastante, que foi uma matéria da Rede Globo de televisão, Jornal Nacional, que por uma questão estratégica eles estão vendo, né, que a China está imparável, não tem como eles esconderem a China. Nunca se viu tanto youtuber brasileiro, tanta gente que viaja indo para a China, do mundo inteiro. Com detalhe, tá? O brasileiro não precisa de visto para ir para a China. Para ir para os Estados Unidos, você fica brecado ali, você vai para a cadeia se você der uma vacilada. Para a China, não, está liberado, podemos ir para a China à vontade. Então, o Jornal Nacional já percebendo isso, que a intelectualidade brasileira está mostrando que existe um contraponto fundamental ao que está acontecendo com os Estados Unidos, uma nação decadente e a China está como uma nação ascendente. Então eles fizeram, agora mandaram 2 correspondentes para lá, e para minha surpresa eles fizeram uma matéria muito positiva, né? Vamos acompanhar aqui o que aconteceu. O Jornal Nacional está na China, porque a China é hoje o centro de uma transformação histórica. Sob qualquer perspectiva que se olhe, econômica, militar ou tecnológica, os chineses ganharam protagonismo em velocidade e escala inéditas. Agora, meu amigo e minha amiga, essa gente do bolsonarismo, eles vão dizer que a Globo agora é comunista, né? Porque eles fazem uma grande confusão entre a Globo ter jornalistas ali que foram de esquerda, jornalistas que se proclamavam socialistas ou comunistas, do dono da empresa. Eles acham que é a mesma coisa. O dono da empresa, a filosofia da empresa é que determina, inclusive, qual é o limite dessas pessoas que estão ali dentro. Eles odeiam a Globo não por uma questão estratégica, porque a Globo é uma grande propagandista, ativista política e econômica, né? Mas nesse caso aí, parece que eles estão com algum interesse, eles já estão percebendo que a sociedade em decadência nos Estados Unidos oferece muito menos vantagens do que agora fazer uma aproximação com uma nação que está em ascendência, né? Mas vou continuar aqui com a matéria. O que acontece hoje por lá influencia a vida de bilhões de pessoas em todo o planeta. A partir de agora, você passa a contar com o olhar brasileiro de 2 correspondentes da Globo que vão morar na China, o Felipe Santana e o Lucas Luiz. Então vamos até lá agora ao vivo, direto para a cidade de Xangai. Felipe Santana, para você aí é bom dia. Conta pra gente exatamente onde você está na cidade de Xangai. Boa noite, Renata. Boa noite, Trali. Boa noite a todos. A gente está aqui às margens do rio Huangpu, que corta a cidade de Xangai. Ali do outro lado vocês estão vendo o bairro de Pudong, que é o centro financeiro da cidade e do país. É impressionante como isso aqui foi erguido em poucos anos. Agora são 8h30 da manhã de terça-feira aqui em Xangai, uma manhã chuvosa. Mas não pense que isso é ruim não, hein, Renata? Porque chuva em mandarim tem o mesmo som da palavra dinheiro. Então, começar uma coisa nova numa manhã chuvosa é sinal de boa sorte, porque lava as coisas ruins. Gente, tem uma coisa muito interessante, né? Que esse tipo de abordagem que eles fizeram foi uma abordagem muito positiva. É claro que eles não entraram em minudências ali. Mas o que eles vão transmitir para a sociedade, para as pessoas que não têm a menor ideia do que é a China, são coisas muito interessantes e que desmistificam, né? Que é uma sociedade escravizada, sociedade reprimida, com censura, enfim, vários desses aspectos vão ser salientados.
Basta as pessoas verem, quem estiver vendo aí as imagens, verá o povo circulando, as pessoas circulando, a roupa das pessoas, se tem mendigo na rua, vão ver as ruas sem lixo, as ruas urbanizadas, a tecnologia, enfim. Olha, para mim foi uma surpresa, tá? Mas isso tem explicações. Vamos ver mais um trechinho da matéria. Traz o novo. Exatamente isso que a gente quer agora no decorrer dessa semana, mergulhar nessa cultura de sabedoria milenar, mas que nesse momento está planejando o futuro. Sabe tudo aquilo que você queria saber sobre a China, mas não tinha para quem perguntar? É isso que a gente quer fazer essa semana. A gente vai fazer uma grande viagem por 5 megacidades chinesas, uma por dia. E vai contar como cada uma dessas cidades é fundamental para o projeto que a China está erguendo nesse momento. Seja robôs humanoides, placas solares, inteligência artificial. A gente vai a Pequim, que é a central do controle. Mas a gente queria começar aqui por Xangai, que é a cidade que a gente escolheu para morar, não sem motivos. Além de ser o centro financeiro do país, essa aqui é a vitrine da China para o mundo. E é também aqui onde o que é decidido lá em Pequim é sentido primeiro na pele pelos chineses. Aliás, meu amigo e minha amiga, eu fui convidado aqui pelo consulado da China, já um mês passado, né, para fazer uma matéria, para presenciar, discutir ali com a embaixadora, o embaixador, enfim, aqui no Brasil, sobre o plano quinquenal. Eles fazem de 5 em 5 anos um planejamento para o futuro. Gente, é impressionante. Eles ficam chateados porque o último plano quinquenal eles cumpriram 98% e pediram desculpas ao povo chinês porque 2% eles não conseguiram cumprir, né? Se os governantes aqui no nosso país conseguissem cumprir a metade, né, desde da prefeitura até o governo federal, né, enfim, com todas as coisas que nós sabemos que acontecem no nosso país, seria uma coisa extraordinária, né? Então, vamos ver o foco que eles vão dar nessa história aí, vai ser muito interessante, né? Se eles derem uma descambada aí, a gente vai criticar, né? Na Argentina, meu amigo, minha amiga, a coisa está ficando complicada. Vou pegar aqui para vocês 2 trechinhos aqui compilados de empresários que estão fechando as suas lojas, as suas empresas na Argentina. Vamos lá, pegar um trechinho aqui. Vamos a cerrar Flipa, quebramos, nos derrumbamos. Vamos a cerrar el local de Lola Mole. Vamos a cerrar todo. Lamentablemente MRX tiene que cerrar. Cerró FATE, cerró Peabody. La causa de que yo cierre se llama Javier Milei. Es así de simple y sus putas políticas que está aplicando. Llegó diciembre de 2025. Las marcas con las que trabajábamos pasaron a importar. Y no tuvimos más opción que cerrar nuestra fábrica. Una decisión horrible. Para estar así con el negocio que da pérdida, preferimos hacer un paso al costado y cerrar. Cerró Pampac de Tucumán. Eso es tuyo. Como el culo. La verdad, el que te dice otra cosa te miente. Yo me quedé sin laburo, laburaba en la industria. Mirá. Ahora estoy trabajando en un garage, estoy haciendo algo que no estaba acostumbrado a hacer porque me quedé sin trabajo en otro lugar. ¿Sabes lo que es abrir un restaurante, tener los mozos, los cocineros, encender los aire acondicionados, las luces, todo? Meu amigo e minha amiga, você não precisa entender nada. Você só precisa ver que tem gente aqui reclamando de todas as formas, né? São pequenos empresários que quebraram. Y que no vaya nadie. Chicos, ¿podemos hablar de la cantidad de negocios que están cerrando y están vendiendo su fondo de comercio acá en Neuquén? Mucho motivo. Los servicios también, ¿no? Sí, el servicio se las nubes. É a destruição que a extrema-direita, esse discípulo do Trump, está provocando na Argentina. Tem mais, tá? É muita coisa. Vamos pegar mais um trechinho para a gente finalizar. Sucursal en AMBA y en Cava. Esto, una fábrica que no vende nada. Miren el stock que tiene. Es una locura. En una galería histórica de Córdoba, que tiene más de 50 locales comerciales habilitados. Solo 5 o 6 locales funcionan en este momento. Las ventas están por el suelo, están bajísimas. No vamos a seguir adelante con el local. Cerró Lácteo Suipacha, Sueño Fueguino, una textil. Pero notamos que hay muchos locales vacíos en una zona donde hay... E aí fica o editorial do jornal O Globo, do Estado de São Paulo, a Folha, falando que a Argentina está indo muito bem, né? E o bolsonarismo também está escondendo o Milei, tá? Vamos ver aí se eles vão falar na criatura nas próximas semanas aí, mas nós não vamos deixar essa gente esquecer, não. O povo esquecer. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, obrigado por estar aqui, até o nosso próximo encontro. Tchau!